Olá, meu nome é Ana Júlia, sou aluna do nono I01 e neste vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a Guerra Fria. Para entendermos a Guerra Fria, precisamos lembrar do que ocorreu lá no final da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados. Mas eles achavam necessário que um dos dois ganhasse a guerra. Era importante, mas no final os Estados Unidos e a Rússia chegaram praticamente juntos na Alemanha, que havia perdido na guerra. Então, eles decidiram dividir os lados. O lado leste da Alemanha seria aliado à União Soviética e o oeste aos Estados Unidos, e assim surgiu o Muro de Berlim. Com isso, os outros países se sentiram obrigados a escolher um dos lados, formando um mundo bipolar. O lado oriental aliado ao socialismo e o lado ocidental ao capitalismo, e assim começando um confronto entre os dois lados, mas nunca diretamente, com lutas, batalhas e mortes, mas sim com estratégias políticas. Mas precisamos lembrar que lá em 1945, os Estados Unidos lançou 2 bombas nucleares no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. E aí a União Soviética começou na sua produção de bombas também, começando a corrida armamentista, que foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico e científico das duas potências. Mas essas bombas não foram utilizadas durante a guerra, elas somente geraram uma enorme tensão, na verdade. Os dois lados possuíam uma grande quantidade de armas e bombas tão fortes para matar um país inteiro de uma só vez. Se houvesse uma batalha direta, a humanidade seria praticamente extinta. Esse foi meio que o equilíbrio da Guerra Fria, em que os dois lados tinham noção que atacando o outro, seriam os dois prejudicados. Outra corrida super importante na guerra foi a corrida espacial, que foi quando os dois países corriam contra o tempo para chegarem ao espaço, e a Rússia foi a primeira a conseguir isso. Mandaram um homem, que foi Yuri Gagarin, e a cadelinha Laika. Logo depois, os Estados Unidos criou a NASA, uma organização voltada apenas para os estudos espaciais, e mandou o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong. Durante o período de guerra, surgiram vários acordos e planos entre os países. Um desses foi o Plano Marshall. Esse foi o nome dado ao programa de ajuda oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi implementado por meio de assistência técnica e financeira com o objetivo de ajudar os países da Europa a se reerguer após a guerra. Em contrapartida, os soviéticos criaram um Conselho para Assistência Econômica Mútua, mais conhecido como Comecon. Nesse plano, as nações do bloco comunista eram agrupadas sob a liderança dos soviéticos, e esse plano foi criado para evitar que o Plano Marshall seduzisse as nações do bloco comunista a se aliarem-se com os americanos. Teve também a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma instituição militar criada durante o início da Guerra Fria e que basicamente representava um tratado de defesa mútua entre os países membros. Em outras palavras, os países que faziam parte do acordo que fossem atacados deveriam ser imediatamente defendidos pelos demais membros. Em resposta aos Estados Unidos, foi criado o Pacto de Varsóvia, que foi um acordo militar assinado em 1955 entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e outros países do leste europeu de orientação comunista. Voltando ao Muro de Berlim, ele foi um dos principais símbolos da Guerra Fria, que foi criado para separar o lado capitalista do socialista, que vinham sendo comandados pelas duas potências ao mesmo tempo. O Muro de Berlim foi construído por uma decisão conjunta do governo da Alemanha Oriental e da União Soviética, e a decisão de construir o muro foi tomada para impedir que a população da Alemanha Oriental continuasse fugindo para Berlim Ocidental. O muro simbolizou mundialmente a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. O muro foi derrubado em 1989 com o colapso do bloco comunista na Europa. A queda do Muro de Berlim também ajudou para o final da Guerra Fria. Mas como a Guerra Fria acabou? Ela teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. O fim da URSS foi resultado da grande crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis por levar o país ao fim.